Boa noite, meus queridos alunos do primeiro período do curso de Pedagogia da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. Estamos hoje em mais uma oportunidade de aula remota, né? Espero que essa estratégia que eu passei a utilizar das aulas gravadas esteja sendo proveitosa para vocês, né? Eu entendo que é uma maneira facilitada, né, de vocês terem o material comentado por mim sempre disponível para nessa reorganização do tempo e do espaço de estudo que nós estamos atravessando, né? E tendo em vista que nós já temos data para a semana de avaliação, né, que como vocês já estão sabendo, acontecerá de 13 a 19 de maio, né, do próximo mês, já está se aproximando. Então, para essa semana eu vou fazer o comentário, né, do exercício de análise do texto da apostila, o capítulo 12 do livro da Maria Lúcia Rudaranha, né, que trata sobre valores, a importância dos valores para a sociedade e para nós, cientistas e profissionais da educação. Então, nós vamos fazer, nesse momento, o comentário do exercício, né, para tentar facilitar ainda mais para aqueles que ainda estão com dúvidas, né, tentar facilitar ainda mais esse processo de aprendizagem de vocês. Estamos todos nós fora da nossa zona de conforto em relação aos nossos estudos, né, e nós como professores ao nosso mistério da docência. Então, nós temos buscado alternativas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Por outro lado, nós temos a consciência também que nós não alcançaremos as nossas metas de forma linear, né? Ou seja, o tanto quanto nós poderíamos alcançar se estivéssemos nas condições normais de ensino e de aprendizagem de vocês, né? Mas em prol de um bem maior, né? Que é não perder um semestre letivo, né? Foi imposto pela situação da pandemia, que é uma emergência em saúde pública em âmbito mundial, né? Foi imposto para a gente essa alternativa de aulas remotas. Seria isso ou perder um semestre letivo no ano de 2020. Então, como nós, diversas outras instituições de ensino, nas várias modalidades de ensino no Brasil, optaram pelas aulas remotas. E aí nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para que a cada dia, à medida que nós também vamos nos familiarizando com o novo método, a gente possa aprimorar, né, o nosso processo, a nossa troca de ensino-aprendizagem, ok? Então, para começar falando das questões que foram postas para vocês pelo exercício que eu mandei no último dia 8 de abril, né, nós ainda estamos trabalhando a apostila, o capítulo 12 do livro da professora Aranha, que trata especificamente de valores, que é um conteúdo bastante importante dentro do estudo da filosofia, porque é um conteúdo que cerca, né, todas as áreas de educação, né? É um conteúdo específico, de estudo específico pelo campo da filosofia, mas que implica diretamente nesse grande
processo de ensino-aprendizagem que nós desenvolvemos nas escolas, né? Então, eu passei para vocês 3 questionamentos, né, baseado num drops, né, da apostila. Um drops é um textinho curto, de mais ou menos 2 parágrafos, não mais que isso, que traz uma ideia de determinado autor, né? Então, nós trouxemos para debate as questões dos valores implicando diretamente na liberdade humana, né? E para falar de liberdade humana, eu escolhi, dentre os 3 drops que tinha na apostila, eu escolhi o do professor Snyder, né, que é um francês, nasceu em 1917 e faleceu, né, em 2011, recentemente. Nós perdemos o grande professor George Snyder, né, um teórico da educação que deixou um legado fantástico, né, inspiração para grandes teóricos e filósofos que nós temos, dentre eles 2 brasileiros, né? O Snyder serve de inspiração, a obra de Snyder serve de inspiração para esses 2 grandes filósofos que nós temos no Brasil, que é o professor Dermeval Saviani e o professor José Carlos Libânio, né? 2 ícones da educação brasileira, e que eu recomendo a vocês que dêem uma estudadazinha na biografia e na obra, né, desses 3 filósofos. E essa foi a motivação para que eu escolhesse o drops do professor Snyder, para que a gente fizesse essa discussão, né? O professor Snyder também, ele era judeu, né, e como judeu ele foi capturado na Segunda Guerra Mundial e foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz, né, e lá passou toda sorte de sofrimento que é possível uma pessoa passar. Passou fome, tortura, né? E isso refletiu na obra dele por toda a sua vida, né? E ele buscou, um dos caminhos que ele buscou na sua linha de pesquisa foi trazer alegria para o processo de ensino-aprendizagem, sempre criticando, fazendo uma oposição, né, às posturas que se colocavam como tendências educacionais. Ele fez uma grande crítica a todas as posturas educacionais, justificando o porquê dessas críticas, né? Então, eu recomendo. Estou mandando no material de apoio de hoje, eu estou mandando um artigo que trata da vida e obra do professor George Snyder, para que vocês aprofundem os conhecimentos de vocês sobre os teóricos da educação, ok? Que faz uma linha, isso faz uma linha de interdisciplinaridade com outras disciplinas que vocês estão tendo nesse período, dentre elas, uma que está diretamente ligada a esse assunto que nós estamos vendo na filosofia da educação, os fundamentos filosóficos da educação, a disciplina da professora Gleide, né? Vocês estão justamente no momento vendo tendências pedagógicas da educação. Então, a gente faz, né, essa linha de interdisciplinaridade para que vocês percebam que todo o conteúdo que vocês veem aqui na instituição a cada semestre, ele está interligado e é interdependente entre si, ok? Falado um pouco sobre o autor que nós escolhemos para o exercício,
vamos tratar do tema do exercício em si, né, que é a questão da liberdade, né? Gente, eu tô aqui dando assistência à minha neta que tá aqui do meu lado. Aí ela pediu água agora. Mas retomando, nós podemos, feita a introdução com a biografia do professor Snyder, nós passaremos ao tema da apostila, né? Deixa eu mostrar ela para vocês. Olha, vó, diga oi para os meus alunos. Diga oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Pronto, agora dê tchau, que a vovó vai continuar a aula. Tá vendo? Nós também passamos pelo que vocês passam em casa, não é diferente. Como eu sou grupo de risco, né, eu tenho me ausentado o máximo possível, me isentado, né, de sair de casa, em função de que eu sou grupo de risco. E aí eu peço para as minhas filhas irem fazer as minhas coisas, né, em supermercado, em farmácia, tudo que precisa que saia de casa, eu só vou se for imprescindível, né? Tenho guardado a quarentena porque eu sei os riscos de uma doença como essa. É uma doença, inclusive, nova para a medicina, né? Muito pouco se sabe, e o que se sabe ainda não está sendo suficiente para salvar vidas, né? Então, eu levo a sério a quarentena e peço que vocês também, dentro de cada seio da família de vocês, também respeitem essa orientação, que é uma orientação científica, né? Para que a gente possa manter essa doença, né, o mais longe possível. Nós esperávamos conseguir o feito de passar pela pandemia sem casos aqui em Penedo, mas não é o que aconteceu, e praticamente a ciência também já previa isso, né? Mas dos males o menor, né? Nós temos apenas um caso confirmado e vamos torcer que até o final dessa pandemia, a partir agora da segunda semana de maio, que preveem os cientistas que a curva de contaminação comece a descer, né, que a gente possa permanecer pelo menos com esse único caso, né, e as notícias que se tem é de que a pessoa não está mal, né, que ela vai, com fé em Deus, se recuperar, mas que a gente possa permanecer, estacionar nesse número, né, e passar da melhor forma esse período de provação e de transformação mundial, né? Por que não dizer isso? Então, retomando, né, o nosso assunto, o Drops, que eu escolhi para vocês, ele diz o seguinte: mas esta ideia de liberdade, que ideia é essa? Não se incomodes, que eu também te não incomodo a ti. Seja isto dito a um colega, seja a um professor, diria eu que é o primeiro grau da liberdade. É o grau mais baixo de liberdade. Isso quem está dizendo é o professor Snyder, né? Para mim, conforme as palavras de Marx, e aí ele Snyder vai fazer uma citação de um pensamento de Marx, ao qual ele se filia. Para mim, conforme as palavras de Marx, abre aspas, a verdadeira liberdade consiste para cada um em ver em cada homem não a limitação,
mas a realização de sua liberdade. A liberdade é a união de todos nós para criar um mundo mais livre. Mas é um sentimento de liberdade a que a criança não pode chegar por si própria. Não o alcançará sem uma longa e constante intervenção do adulto. Jorge Snyder. Então, diante desse drops, eu pedi a vocês que primeiro, qual o significado da frase de Marx citada por Snyder? E aí, para responder a esse questionamento, nós precisamos voltar lá às leituras da apostila, né? Porque lá tem até uma resposta pronta para esse questionamento, se eu não me engano, no item 4, né? Vocês revendo a leitura, vocês irão achar uma resposta para esse questionamento. Mas essa resposta também nos diz que não é uma resposta simples, não é? Para interpretar o que Marx disse aqui nessa frase, não é? Nós precisamos retomar outros conhecimentos que tratam de valores, que tratam de verdade, que tratam de ética, não é? Mais especificamente da moral dentro da ética, né? Tudo isso a gente viu nessa discussão de valores humanos, né? De costumes, de cultura. Então, primeiro a gente tem que tomar, primeiro que tudo, né? A gente precisa ter em mente, né? Qual o conceito de liberdade que se tem, né? Então, fazendo um apanhado entre os conceitos filosóficos sobre liberdade, nós chegamos à conclusão de que liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outras pessoas. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é ainda classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Então, vejam que o conceito de liberdade ele gira em torno do amoldar, né, o ser humano, da gente pegar um ser humano, traduzindo isso para a educação. O que é que nós, professores, fazemos com os nossos alunos? Nós pegamos eles, digamos assim, como um bolinho de barro, né? E vamos aos poucos, a cada etapa de escolarização, nós vamos moldando eles de acordo normalmente com o que a sociedade vigente está exigindo, né? Então nós precisamos ensinar para essas crianças como usar o seu livre-arbítrio. Primeiro, ensinar o que é o livre-arbítrio, né? E aí as teorias vêm das várias vertentes, das vertentes religiosas, das vertentes jurídicas, das vertentes de costumes, né, de cultura. Mais importante explicar para a criança desde muito cedo que ela precisa ter responsabilidade ao usar esse livre-arbítrio. E isso vai acontecendo paulatinamente e de forma diferente a cada
etapa de vida, né? Então, o significado, depois da gente ter essa noção do que é liberdade dentro da filosofia para o ser humano, e dentro dessas teorias todas, dessas tendências todas pedagógicas, né, nós vamos tentar trazer uma noção para vocês do qual é o significado dessa frase. E para isso nós vamos repeti-la. E que Marx disse exatamente assim: a verdadeira liberdade consiste para cada um em ver em cada homem não a limitação, mas a realização da sua liberdade. Vocês lembram de uma máxima que diz que o meu direito para onde o do outro começa, não é? Isso é mais ou menos a ilustração dessa frase de Marx, que a gente deve encontrar a nossa liberdade no respeito, na consideração, no outro. Estão compreendendo, eu espero que vocês estejam compreendendo essa linha de raciocínio. Eu tenho procurado utilizar os exemplos para ilustrar essas situações, os exemplos mais simples possíveis, os exemplos do nosso cotidiano, para que a gente vá se afinando com essa linha de pensamento filosófico, ok? Que parte do senso comum. O pensamento filosófico, ele vem das demandas do nosso cotidiano. É o senso comum, o conhecimento que se tem para se partir para a pesquisa filosófica é o senso comum, não é a coisa como a gente conhece no dia a dia. E aí, quando surge um problema no nosso dia a dia, aí sim a gente vai desenvolver a nossa pesquisa filosófica, tentando ver aquele objeto na sua totalidade, tentando ver todas as faces do problema para melhor decidir e para melhor encontrar uma solução para ele. Então, essa frase de Marx revela que a gente não tem liberdade se a gente se espelha só na gente, nas necessidades individuais de cada um. Como Schneider citou inicialmente no Drops, que essa relação de não me incomodes que eu não te incomodos é uma forma muito rasa, muito simplista de conceito de educação. É tanto que ele diz que é o nível mais baixo de liberdade. Perdão, eu falei anteriormente de educação, mas é de liberdade, é o nível mais raso, digamos assim, de liberdade, que a gente precisa nessa questão de respeitar a ideia do outro, respeitar a pluralidade, respeitar os limites da não ofensa ao outro, nesse momento, segundo Marx, que se desenvolve a verdadeira liberdade humana em seus níveis mais altos. Como diz aquela propaganda de uma ONG, tudo começa pelo respeito. Se você tem como base fundamental da sua liberdade, da sua moral, de tudo, da sua ética, da sua moral, da sua liberdade, da sua autonomia, se você tem por base o respeito, tudo vai andar bem, E não é diferente em educação. Eu disse a vocês ainda na sala de aula que essa questão dos valores, a gente consegue imprimir a carga de valor que a gente carrega, seja ele de qualquer área, a gente consegue imprimir isso na nossa vida profissional. A nossa vida profissional, na verdade, eu entendo que é um reflexo da nossa personalidade, entenderam? Então, para mim,
né? Significa essa frase que a gente só realiza a nossa liberdade verdadeiramente respeitando a liberdade do outro, ok? Vamos passar ao segundo questionamento, né? E o segundo questionamento, ele nos pergunta o seguinte, deixa eu colocar aqui. Snyder destaca o papel dos adultos na formação dos valores das crianças. Discuta o fato de não se tratar de tarefa fácil e quais são os perigos que colocam em risco a educação para a liberdade. Para responder esse questionamento, é por isso que eu disse que a autora, na verdade, disse que nós haveríamos de discutir, né, para dar uma resposta a isso. Snyder traz essa responsabilidade quando ele diz lá que a criança não é capaz de atingir esse nível de liberdade sozinha, e realmente não é, porque, como eu falei para vocês agora há pouco, a gente vai amoldando as crianças na educação formal, né? Nós vamos adequando as crianças ao padrão, digamos assim, que a sociedade exige, mas isso depende de uma série de fatores, dentre eles a formação familiar, né? O contexto onde a criança está inserida, contexto socioeconômico, o contexto de afetividade, né? De quanto de afetividade essa criança tem no seu seio familiar, né? Porque nós temos aí, o que mais nós temos hoje são crianças que são vítimas das mais diversas violências, né? E a principal violência que eu considero é a questão de ser negado à maioria das nossas crianças a condição mínima de sobrevivência, né? De uma sobrevivência sadia e que fizesse ela progredir ao longo da sua vida. Então, esses aspectos todos influenciam nessa formação que se deve dar do caráter, da personalidade, da moral e da ética de todo e qualquer cidadão. E essa é uma tarefa muito complexa, não é? Muito difícil de se fazer. Todos nós sabemos, não precisa ter chegado ao nível superior para saber que a tarefa de educar, né, de constituir um indivíduo como cidadão e cidadão capaz de defender a sua cidadania na sociedade onde ele está inserido, é uma tarefa muito complexa e muito difícil, e que a maioria das famílias não tem dado conta atualmente dessa tarefa, né? Não tem dado conta e tem tentado, inclusive, transferir essa tarefa que prioritariamente é da família para a educação, né? Para o ambiente escolar. E que essa não é uma tarefa, como eu disse, prioritariamente nossa. Nós fazemos o complemento, não é? Na educação, nós fazemos o complemento dessa formação. Mas essa é uma formação que deve ser iniciada, não é? Na escola, no seio familiar. É por isso que nós hoje temos na educação tantos problemas relativos à formação desse indivíduo enquanto cidadão, e principalmente a formação para as suas liberdades. Para ilustrar isso, eu vou citar alguns episódios, né, que eu tenho assistido. Por exemplo, na classe média, né, seja ela a média baixa ou a média alta, nas últimas décadas, a ausência dos pais do ambiente familiar
tem causado graves problemas para a educação. Por quê? Porque começou-se a fazer uso do que a gente chama de compensação. Os pais, ou pai ou mãe, né, que muitas vezes os filhos são de casais separados, os pais começaram a fazer uma compensação material por aquilo que eles acham que estão deixando a desejar na criação do filho, né? E isso causa, qual é a principal consequência disso? Falta de limites, né? Você passa a criar indivíduos pouco resistentes à frustração, por exemplo. Crianças que não sabem receber um não foi criado nelas capacidades e habilidades necessárias para lidar com a frustração. E isso tem trazido, principalmente na última década, trazido muitos problemas para nós na educação, nas escolas brasileiras. E a segunda maior causa é a questão da violência doméstica. Então, nós precisamos moldar as nossas crianças, mas antes de tudo, nós precisamos reavaliar os valores dentro da nossa sociedade, dentro da nossa própria casa. Há uma série de questões envolvidas com os valores que precisam ser revistas, revisitadas. Com isso, a gente traz para vocês uma sugestão de resposta ao segundo questionamento. Vamos para o terceiro questionamento, que ele nos pergunta, a autora nos pergunta, na verdade, por que é pobre a concepção de liberdade a que Snyder se refere no início da citação? Aquela, não me incomodes, que não te incomodos. Que não te incomodo. Então, ele mesmo diz que o mais baixo nível de liberdade que se pode ter. Nós podemos dizer que é pobre porque é o início. É quando a gente está trabalhando ainda a criança na educação infantil. Ela não tem, lhe falta ainda alguns instrumentos que ela vai adquirir ao longo do tempo. Então, as primeiras noções de liberdade, digamos assim, as primeiras informações que chegam para a criança de como usar o seu livre-arbítrio. É por isso que é uma concepção pobre, é uma concepção rasa. Volto a dizer, como eu já disse no início aqui da aula, sobre o que é liberdade. Como eu estou dizendo a vocês, no iniciozinho. Ainda faltam algumas coisas à criança para que ela forme esse conceito de uma forma mais completa. Ainda vão vir muitas e muitas experiências no dia a dia, oportunidades de se ensinar como conduzir a sua liberdade e a sua autonomia e por que precisa ser daquela forma. E ainda sobre essa terceiro questionamento, tanto que o auge do aprendizado em relação à liberdade humana, por que esse auge, normalmente dizem os estudiosos, e também a gente nesse ponto se socorre da sociologia e da psicologia, para
para definir essas faixas etárias, né, e essa preparação do cérebro, do nosso cérebro, para receber esses conceitos filosóficos. Esse auge de aprendizado sobre liberdade, ele acontece normalmente na adolescência. Por quê? Quem é pai, quem é mãe, e pai e mãe de adolescente sabe, não é, que é um período extremamente difícil para nós na criação. Eu já tive, hoje minhas filhas já são mães de família, cada uma tem uma filha, mas todo mundo, antes, quando eu ainda não tinha tido filhos, e mesmo quando elas chegaram à primeira infância, né, aí entrou para a pré-adolescência, eu não sentia esses problemas que todos os pais que me antecederam reclamavam da fase da adolescência. Uns muito mais, outros muito menos, mas todos tinham alguma reclamação a fazer. E realmente é um período muito difícil, porque tanto biologicamente estão acontecendo diversas mudanças no corpo deles, né, tanto homens quanto mulheres. A gente fala da pessoa humana como um todo. Como é uma fase de muito conflito. Por quê? Porque eles estão firmando a sua personalidade, eles estão em transição para a vida adulta, né? Então, esse é o auge, né, de firmação de todos os conceitos que a gente vê em filosofia relacionados à personalidade, à moral, à ética, né? Eles estão começando a vivenciar algumas experiências que são introdutórias da vida adulta. Eles já acompanham mais de perto a carga de responsabilidade que seus pais têm na sociedade. Então, esse é o momento de fixação desses conteúdos. Então, é um momento de auge, né? É por isso que é uma fase tão difícil, e a gente busca ajuda em todos os santos, né, em todos os universitários, para atravessar essa fase da melhor forma possível, para não perder canal de conversação com eles, né, para que eles não se desviem e vão tirar suas dúvidas sobre diversos assuntos fora de casa. Então assim, extremamente complexo, como foi dito aqui no texto do exercício. É extremamente complexo educar, né? Instrumentalizar os nossos filhos, os nossos alunos, e prepará-los para enfrentar essa guerra que é viver em sociedade, que é respeitar a pluralidade, né? Então, turma, é o que eu pensei para vocês para hoje, né? A gente debater sobre esse exercício, né, em preparação para a nossa primeira avaliação, né? No exercício de hoje nós teremos uma forma de resumir todo o conteúdo que nós vimos até agora, né? Vocês farão questionamentos para mim, que poderão ser, ou melhor, deverão ser relacionados a todo e qualquer conteúdo que nós vimos até agora. Mandei também material de apoio, que é o artigo sobre a vida e obra do professor George Snyder, né, que foi a base do nosso exercício, e eu responderei também aos questionamentos das equipes, será em equipe, o questionamento das equipes, e vocês vão também me dando um retorno através do nosso grupo do WhatsApp, ok? Que é a forma mais rápida, né, para a gente se comunicar, porque as webconferências nem todo mundo tem acesso. Live também, inclusive de sexta-feira para cá eu tinha marcado 2 lives e eu não consegui fazer em virtude da internet, né? Nós estamos desde a quarta-feira passada, hoje já está com 8 dias
que a internet aqui em Penedo, eu não sei o prestador de vocês, mas o meu não tem funcionado a contento, que é a Prestec. E isso tem inviabilizado as lives ao vivo. Então, a única forma, o único instrumento que restou para uma comunicação mais rápida é o WhatsApp. E aqui vou abrir um parêntese. Na terça-feira, se não me falha a memória, eu recebi no privado uma consulta de uma de vocês, né? E assim, eu visualizei logo e demorei um pouquinho para responder, porque eu estava em preparação para a aula daquele dia, né? Que vocês sabem que vocês tiveram, digamos assim, uma certa atenuação, né? Porque vocês não estão cumprindo aulas presenciais, né? E ficam esperando que nós mandemos as aulas remotas para que vocês continuem desenvolvendo o estudo de vocês. Para isso, vocês têm o horário já certo, não é? Porque era um compromisso presencial, mas esse compromisso deve ser mantido utilizando-se o horário que vocês estariam na faculdade, né? Eu entendo que esse é o melhor meio, né, para vocês manterem o hábito de estudo de vocês. Ora, se nós estivéssemos em aula normal, vocês não teriam que estar na faculdade, independente de qualquer coisa, do horário das 18h50 até as 22 horas. Então, mantenham esse hábito em casa. Então, a pessoa me perguntou, que estava com dúvida em relação justamente a esse exercício, e eu demorei um pouquinho para responder. E ela já mandou uma outra resposta, dizendo: mulher, se eu perguntei é porque eu estou com dúvida. Me responda, por favor. E em seguida mandou uma outra mensagem dizendo: vou fazer do jeito que eu entendi. Então, eu peço encarecidamente a vocês, porque nós não somos professores exclusivos da Faculdade Raimundo Marinho, não é? Então, não tem como eu estar à disposição de vocês 24 horas. Eu bem que gostaria, né? Mas eu não tenho. Então, tenham paciência quando vocês fizerem alguma pergunta e eu não responder de imediato, porque normalmente quando eu visualizo e estou disponível, eu já respondo. Não tem por que não ser assim, né? Mas há momentos que eu não posso. Naquele momento eu estava preparando produzindo aulas para outra turma, não é? Então, mas eu disse a ela: olha, eu não tenho como ficar exclusivamente para vocês 24 horas, mas eu respondo sim. Eu sei que se você perguntou é porque você está com dúvida. Vou lhe responder. Assim que eu terminar de preparar a aula da outra turma, eu vou lhe responder. E assim eu fiz. Certo? Então, peço a vocês que entendam também, né, que nós temos outras atribuições profissionais e, não bastasse isso, nós estamos em situação totalmente adversa à nossa atividade de professor. Porque nós estamos confinados em casa, né? Nós temos, no meu caso, problemas de saúde que agravam essa situação. Nós estamos com as crianças também confinadas em casa, e isso requer uma logística totalmente diferente. Então, assim como a gente entende essa situação de vocês, né, peço que tenham paciência e tolerância também com as situações que nós estamos enfrentando. E continuo com o compromisso e a responsabilidade de atender a todos vocês da forma melhor possível, ok? Com saudades de todos os meus alunos, é claro, porque a gente que tem uma rotina estabelecida, né? Eu já dou aulas em setembro desse ano, eu completei o ano passado, em setembro, 10 anos, né, como professora da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo,
nos cursos de Direito e no curso de Pedagogia. Gosto extremamente dessa instituição, é uma instituição tradicional, né, e que cabe a todos nós, né, mantê-la, né, porque vocês já imaginaram se a opção da instituição tivesse sido por fechar, né, suspender as atividades de forma geral, né, o prejuízo que traria para todos nós, né, tanto professores quanto para vocês alunos, seria um semestre perdido, né, mas graças aos céus que a atitude do nosso presidente foi sábia, né, em manter na medida do possível e com os esforços de todos nós, tanto trabalhadores da instituição quanto vocês, que são o motivo maior dela existir, né? Então eu peço que agora mais do que nunca ninguém solta a mão de ninguém, para que a gente possa passar da melhor forma possível por essa aprovação. Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Boa noite.